Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica voltada para a literatura, o Papo Literário, que tem muita coisa boa nessa edição. Você vai conhecer o projeto Leitura na Praça. Tem também o livro Depressão e Suicídio e a coletânea Cenas para Escrever Teus Olhos. Nossa entrevista especial é com a professora e escritora Ale Oliveira, que está lançando o livro Esther Conhece Paulo Freire. E ainda vamos falar do roteiro do filme O Filho Único do Meu Pai. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. A gente vai conhecer agora um projeto que tem mudado as tardes da Praça da Conquista no bairro Vicente Pinzon, aqui em Fortaleza. Uma biblioteca comunitária foi instalada no local e todos os dias ela é o ponto de encontro das crianças do bairro. O repórter Everton Lucas foi lá conhecer e mostra agora pra gente. Não é preciso que dance bem para fazer o meu papel, porém é preciso que se dance com vontade. Leandro, de 13 anos de idade, tem destino certo toda tarde. A pracinha perto de casa é o lugar do encontro com os amigos e também um espaço de muito aprendizado. O projeto Leitura na Praça, da Fundação da Criança e da Família Cidadã de Fortaleza, tem estimulado os pequenos para o gosto pelas letras. Todo mundo vem aqui para ler, para aprender novas coisas sobre essas histórias. Até quem não sabe ler de fato já se interessa pelos livros. As crianças se apaixonam pela literatura antes mesmo de serem alfabetizados. Eu gosto de ficar aqui com ela, entendeu? E brincar aqui nela. Os encontros acontecem nos quiosques espalhados pelas 12 regionais da capital. Cada ponto conta com 360 livros. Simbolicamente abrindo o primeiro quiosque, depois da segunda onda da pandemia, que ainda temos que ter muito cuidado, mas já dá para atividades ao ar livre, que é o grande momento que a gente vai realizar nesse processo aí nos próximos meses, é mais essa interação no espaço aberto. A transformação social muitas vezes acontece por meio de uma lei que é capaz de mudar várias coisas. A leitura. É nisso que esse projeto acredita. Essas crianças ainda pequenas veem nas letras uma luz para a sua jornada. E trabalhar com essas crianças é uma coisa maravilhosa. Você vai aprendendo com eles. Porque tinha acabado a leitura, a criança pegar no livro, se sentir o prazer de ler, pegar o livro, mais era no celular, né? Então eu procuro incentivar muito e tá tendo êxito. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A escritora e psicanalista Ana Shirley Silva Soares acaba de lançar um livro muito oportuno para esse momento: Depressão e Suicídio. Depressão e suicídio, existe uma série de fatores. Muitas vezes esses fatores eles são inconscientes, ou seja, a pessoa que passa por esse processo de sofrimento, de dor, muitas vezes ela não entende por que ela sente aquela dor. É fato que muitas pessoas, quando você atende, que você pergunta, mas por que existe essa tristeza, esse estado depressivo, ela diz, eu não sei. A minha vida, por exemplo, o relato, né, tá muito bem, tá tudo bem, eu não entendo por que existe esse processo de adoecimento, de tristeza, né? E claro, alguns fatores também são conscientes, a pessoa identifica uma perda, uma autoimagem negativa que ela tem sobre ela, são geradores também de algum sofrimento, né? A gente consegue identificar os sinais, sim, né? É uma pessoa que está mais reclusa em casa, é uma pessoa que não tem ânimo, mas, no entanto, muitas pessoas, essa dor emocional, digamos assim, mas ela não expressa, ela não demonstra. Muitas vezes é aquela pessoa da turma, da família, que é a mais extrovertida e que muitas vezes a família, ou os amigos, ou a própria sociedade é surpreendida
se de fato ela comete o ato suicida, porque a pessoa diz, mas porque era uma pessoa feliz, né? Aparentemente, né? Então, assim, por isso, reforço sempre, não é uma discussão simplista nesse sentido. E esse livro, ele foca muito nisso. Ele é um livro que vem com abordagem multidisciplinar, que são vários pontos de vista, né, dentro da psicanálise, dentro da psicologia, de várias pessoas, de vários escritores e profissionais da área da saúde, que vai falar muito dessas questões. Né? Então, a soma de conhecimento, a soma de pontos de vista diferentes, mas que voltam sempre para o mesmo ponto, traz muita coisa de positiva nesse sentido, da gente entender mais como é que funciona esse fenômeno. Então, a gente precisa estar criando debate, conteúdos, de fato, para intensificar essa conscientização. Né? E outra coisa também bacana que foi colocada no livro, que o foco não é só a pessoa que está passando pelo processo de adoecimento psíquico, de dor, de sofrimento, angústia. É isso também, claro, é o ponto principal, mas a gente também, pensei muito também no sentido de colocar e a família nesse papel, né? Como amparar o familiar que não sabe lidar com isso, que não sabe identificar, muitas vezes também não é perceptível identificar. Tudo isso é colocado dentro do livro. E recebemos um vídeo de divulgação do Sarau Alucinação, que acontecerá no dia 25 de setembro no Gratini, no Shopping Lagoon, no Rio de Janeiro. O evento reunirá artistas cearenses de destaque em apresentações de música e poesia. Confira agora quem são os participantes. Se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvca.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a professora e escritora Ale Oliveira, que está lançando o livro Esther Conhece Paulo Freire. A gente volta já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. Esse ano está sendo comemorado o centenário de Paulo Freire. A escritora e professora Ale Oliveira decidiu homenagear esse grande educador brasileiro com a publicação do livro Esther Conhece Paulo Freire. A autora conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre a obra. Pois é, Soraya, é um grande prazer receber aqui no programa a escritora Ale Oliveira, mestre em educação pela UFC e professora de publicidade e propaganda da Unifor. Seja bem-vinda ao Papo Literário, Ale. Nossa, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui no Papo Literário para conversar com vocês sobre esse projeto desse livro, que é uma paixão na minha vida. Esther Conhece Paulo Freire, então muito obrigada pela oportunidade. Ale, por que você decidiu homenagear Paulo Freire? E para quem ainda não sabe, qual é a importância dele para a educação? Eu resolvi homenagear Paulo Freire neste livro porque é um educador que eu venho estudando desde a época da graduação. Depois estudei muito no mestrado e no doutorado em educação. E eu sempre achava que Paulo Freire precisaria ser conhecido por todos e todas. Quando eu entrei de licença maternidade, do meu filho Jonas, eu comecei a pensar como é que eu contaria
os conceitos, os princípios desse autor que eu amo tanto para o meu filho. Criar uma linguagem que fosse acessível, que fosse próxima, que a criança conseguisse entender e ver toda a boniteza, como diz o Paulo Freire, né, dos seus princípios. Para quem não sabe, Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. A obra Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que é a obra mais conhecida, já foi indexada em mais de 107 idiomas, então é muita gente lendo Paulo Freire. Ele é o terceiro autor mais citado em textos acadêmicos de todo o mundo, mais do que autores muito conhecidos como Foucault, Bourdieu, né? Só para a gente ter um exemplo. Paulo Freire já recebeu muitos títulos de doutor honoris causa. Ele vem sendo homenageado em todo o mundo, vários institutos de educação nos Estados Unidos, em Portugal, tem o nome de Paulo Freire para fazer uma homenagem ao legado desse autor tão importante. Então, a gente precisa realmente conhecer esse autor, que a gente pode dizer que ele é um dos autores, se não o autor mais conhecido, brasileiro mais conhecido em todo o mundo. Foi uma ótima ideia você homenagear Paulo Freire justamente no ano do centenário dele. E você faz isso de forma lúdica. É para as crianças compreenderem desde cedo o valor de Paulo Freire? Exatamente. A ideia é essa. A ideia é trabalhar Paulo Freire de uma forma muito lúdica, de uma forma que fique compreensível para as crianças, para os adultos também. A gente costuma dizer que esse livro é um livro para crianças de todas as idades, porque ele trabalha temas que são temas complexos, fala sobre a história de uma menina que achava que tinha o poder da invisibilidade, ela tinha medo de ser julgada pelos seus colegas de sala, e é um medo, é uma ansiedade que muitos de nós adultos também temos, né? A gente vive numa sociedade que está julgando a gente o tempo inteiro, que a gente, por meio das redes sociais, tem uma visibilidade muito grande, então esse receio de ser julgado é algo que é contemporâneo. Tem outros princípios também do Paulo Freire que são princípios muito atuais, mas a gente sempre trabalha de uma forma lúdica, de uma forma simples, em que a criança vai conseguir realmente tocar, sentir aqueles princípios do Paulo Freire e saber que ela está fazendo isso de uma forma divertida. Então a gente trabalha com a ludicidade, com o desenho, com a construção de mundos imaginários. É exatamente essa a proposta que a gente traz para o Esther Conhece Paulo Freire. Ale, como é que foi construída essa história? Essa ideia começou a ser construída durante a minha licença maternidade, quando eu estava com o meu filho Jonas nos braços e pensando sobre esse universo da literatura infantil, que eu sempre gostei muito, mas os meus textos eram textos voltados para a academia, textos acadêmicos, e eu comecei a perceber como a literatura infantil aborda questões que às vezes são difíceis para os pais. Muitas dúvidas surgem na nossa cabeça, né, na cabeça das mães, dos pais, e a literatura ajuda a gente a pensar sobre esse processo de formação de um novo ser. Então, como é que eu pensei? Eu vou trabalhar um tema que eu gosto muito, que eu amo, que é a educação, que é Paulo Freire. Vou incorporar esse universo infantil e vou contar de uma forma que eu narre a minha história de vida, porque Esther sou eu. Eu fui essa garota que achava que tinha o poder da invisibilidade. Eu gostava de ficar no meu cantinho, lá na sala. Eu era uma criança muito introspectiva, eu gostava muito de escrever, mas eu tinha muito receio de mostrar, eu tinha medo de ser julgada. Então, Esther é uma história autobiográfica. A professora Dalva, que aparece na história, ela existiu. Realmente o nome dessa professora era Dalva. E eu tive essa professora ali entre a infância e o início da adolescência. E ela contribuiu para esse processo. Ela fez com que eu percebesse que eu poderia estar ali no grupo, que eu poderia mostrar um pouco de mim. Ela me ajudou a superar, como Paulo Freire fala, uma situação limite, que é uma situação que nos paralisa diante de um obstáculo. E depois disso, eu passei a ter interesse por escrever ainda mais, resolvi me tornar jornalista, então essa professora foi muito importante para o meu processo de formação. Eu queria contar essa história
de tantos professores e professoras que de alguma forma tocaram as nossas vidas. Você que está assistindo a gente agora provavelmente vai lembrar do nome desse professor, dessa professora, que de alguma forma ajudou você a superar alguma situação limite, ajudou você a ultrapassar uma barreira e a transformar a sua história de vida. Agora eu quero que você fale um pouco dessas lindas ilustrações. As ilustrações foram feitas pelo Cauê Páscoa, que é sensacional, um ilustrador muito maravilhoso. Tá lindo o livro. A gente conversou muito sobre esse processo de ilustração, de como é que a Esté deveria aparecer, o próprio Paulo Freire, de como é que seria a imagem da professora Dalva, dessa garota que era uma menina de olhos espertos, com franja, ela usa macaquinho, ela é danada. Nas ilustrações a gente tenta mostrar essa personalidade da Esté, também a personalidade da Dalva, sempre acolhedora, uma professora que está sempre ali por perto das crianças. O Cauê sugeriu e a gente achou maravilhoso trabalhar com aquarela. A gente teve muita preocupação com a diversidade, as crianças queriam aparecer no livro. Então foi um processo bem colaborativo. A gente acredita que as ilustrações elas contam a história junto, né, com o texto. Então elas têm esse poder, essa força. Em alguns momentos ela complementa a história, em outros momentos ela vai contar algo diferente. Por exemplo, quando a gente começa na história, e aí a gente fala que Esté achava que tinha o poder da invisibilidade, aí a gente começa com uma imagem da Esté olhando no espelho e da imagem dela, né, representando essa invisibilidade. Eu costumo dizer que foi um processo freiriano, o processo desse livro. Um processo que não foi feito só por mim, foi feito por várias mãos, pela Baioc também, pela editora, a editora independente, que esteve conosco, pensando a história, né, com a gente, comigo e com o Cauê. Então, acho que por isso que a gente teve um resultado tão bonito. E quem quiser adquirir o livro, como é que faz? O livro está à venda no site da Baioc, baioclivros.com.br. É uma editora independente, então a gente sempre estimula a comprar do pequeno, a comprar da editora. Vocês também podem ter acesso a esse link pelo meu perfil no Instagram, que é a Le Oliveira Educadora. Então, entrando lá na bio tem um link para você adquirir o livro. É um livro muito bonito e eu diria que ele pode ser presente para crianças de todas as idades. Teve uma leitora do livro que ela falou isso pra gente, né? Que era para crianças, pode começar com menos de 8 e até mais de 80. Adorei a conversa, Lê. Muito obrigada por sua participação aqui no programa Papo Literário e parabéns pelo livro. Nossa, muito obrigada, adorei o papo, gostei muito de falar sobre esse projeto, estou aqui disponível, tomara que vocês gostem, tomara que a gente consiga manter, né, o legado de Paulo Freire sendo apresentado aí para as crianças e que a gente consiga levar essa mensagem de amor, de acolhimento, de superação de situações limites, de situações difíceis ao longo das nossas vidas e que a gente consiga construir uma educação para a liberdade, uma educação para o amor. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. No próximo bloco, a gente fala da coletânea Cenas para Escrever Teus Olhos, que será lançada em outubro, e ainda o roteiro do filme O Filho Único do Meu Pai. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta. Você gosta de comédia? Então, no próximo dia 23 de setembro, estreia o divertidíssimo O Filho Único do Meu Pai, uma produção totalmente cearense. Como será o processo de escrever um roteiro de humor? O Papo Literário ouviu o roteirista do filme e mostra mais sobre esse longa-metragem aqui da Terra. Lucas parece estar em seu inferno astral, sofrendo na mão do chefe em seu trabalho e tentando se recuperar de uma traição amorosa. E quando tudo parece péssimo, ele recebe a visita do pai excêntrico,
que surge depois de muitos anos longe e que vai obrigar o filho a tomar decisões que vão dar outro rumo na sua vida. Essa é a sinopse do mais novo longa-metragem cearense, O Filho Único do Meu Pai, que estreia no dia 23 de setembro nos cinemas do Shopping Eusébio. O elenco é formado por atores cearenses, já bem conhecidos do público, entre eles Iroldo Serra, que interpreta o papel do pai. Dá mais adrenalina na sua vida, meu filho, e eu vou dar um jeito nisso. O Filho Único do Meu Pai é uma produção da D1 Realizações e Sinfrônio Produções. A comédia é uma marca registrada do Ceará. Mas como será escrever um roteiro assim, cheio de humor? O que é necessário para dar certo? Trata-se de uma comédia e, como toda comédia, é algo muito desafiador. Por que eu digo que é algo desafiador? Porque uma coisa que parece engraçada para uns não tem graça nenhuma para outros. Então é preciso entender um pouco dessa variação do humor para que a gente consiga agradar ao maior número de pessoas possível. E esse foi o grande desafio de escrever um roteiro, né? Não foi assim, a gente pensou em algo, uma história por trás do humor, que não vendesse apenas um humor gratuito, mas um humor que faz sentido, um humor que conveniente, um humor do dia a dia e um humor bem próximo do que a gente vive na nossa realidade. Eu acho que quando a gente consegue se aproximar da realidade, a gente consegue atingir as pessoas. Você consegue gerar situações possíveis, engraçadas. Isso faz com que exista uma identificação do público e esse foi o grande desafio. E eu acho que a gente conseguiu chegar a um ponto bem interessante. Outro grande desafio foi fazer com que aquela ideia do roteiro passasse para o diretor. Na maioria das produções, o diretor, quando não é o roteirista, ele participa diretamente do roteiro, que não foi o nosso caso. E isso a gente trabalhou bem isso para poder o diretor entender bem a essência do roteiro, para que quando chegasse no set, ele conseguisse extrair exatamente aquilo que estava escrito, aquilo que estava previsto no roteiro. E foi uma experiência bem sucedida. Os atores eles realmente incorporaram aquilo que estava no roteiro, nós ficamos muito satisfeitos com o produto final, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, as pessoas, elas além de rir, também vão se emocionar. É uma comédia diferente de tudo que já foi produzida por aqui, é um humor diferente, é uma comédia urbana, um humor refinado, eu acredito que vai agradar muito a quem assistir. Então eu faço aqui o meu convite, vão ao cinema, prestigiem mais uma produção cearense, o humor cearense, e é isso, nós nos vemos no cinema. Sabe que eu achei seu pai muito simpático? Ele é uma figura. Então, já deixa anotado aí, 23 de setembro, um ótimo dia para dar boas gargalhadas, hein? E olha só, será lançada no 1º de outubro a coletânea Cena para Escrever Teus Olhos, que reúne 18 escritores cearenses. Quem fala sobre o assunto é a organizadora do livro, a escritora Rosa Morena. Veja agora no Papo Virtual de hoje. Olá, meu nome é Rosa Morena, é com muita alegria que eu estou aqui no programa Papo Literário e eu venho para apresentar a coletânea Cenas para Escrever Teus Olhos. Aqui nós temos a reunião de 18 escritores, 11 mulheres e 7 homens. E há uma pluralidade de temáticas, de estilos literários, de linguagem e o encontro de gerações. Nós temos escritores que já participam da cena literária, já têm um percurso consolidado, que são premiados, convivendo com escritores novos, escritores que estão começando o trabalho. E esse encontro de gerações ele foi salutar para que a gente pudesse ter uma coletânea muito singular, muito diferenciada. Nós estamos homenageando também 2 amigos queridos da literatura, que fizeram parte dos eventos aqui no Ceará, destacadamente Fortaleza, que são os escritores Manuel Casqueiro e Beth Albuquerque. E para isso nós contamos com a escrita de Carlos Vasconcelos. Nossa equipe técnica, no prefácio nós temos Décio Brauna, na orelha Mônica Serra Silveira, capa de Sol Oliveira, projeto gráfico e diagramação de Rebeca Gadelha,
revisores Rejane Nascimento e Léo Prudêncio e a organização Rosa Morena. Eu os convido a participar do lançamento do livro Cenas para Escrever Teus Olhos. O lançamento será presencial no Shopping Benfica, dia 1º de outubro, às 19 horas. Anotem na agenda. E como diz Mônica Silveira, se você quer conhecer a nova literatura hoje no Ceará, essa é uma boa oportunidade. Muito obrigada ao Papo Literário por esse momento, por essa oportunidade de divulgar o nosso livro e conto com todos vocês. Até lá! E o nosso clipoema de hoje traz os versos de Confissões pela Metade de Rosa Morena. A narração é da própria autora e a edição é de Rebeca Gadelha. A primeira maçã, a gente nunca esquece. Vermelho movimentando o desejo, suor escorrendo na pele, umidade dos poros, olhar invadindo a intimidade. O primeiro pecado, a gente nunca esquece. Nunca entendi direito porque o sol não aparecia na minha janela. Talvez você tenha passado por isso e não queira lembrar. Mania de abrir a ferida dos outros. Nasceu uma flor dentro de mim. Estou tentando alimentá-la pétala por pétala. Oxigênio sobre o meu desespero. O travesseiro perdeu a confiança em mim. Dias choro, dias protesto, dias detesto, dias sorrio, dias indiferentes. Ele reclamava que eu falava alto. Passei a sussurrar. Incomodar menos às vezes funciona. Será? Ele me achava bonita. Inventou de guardar o meu sorriso. Foi aí que eu me apaixonei pelas suas transgressões. Acordei melancólica. Coração doeu. Perdão. Isso não tem a ver com o que se passa lá fora. O momento mais inflamado da minha vida tornou-se segredo. Não vou poder confessar. Não vou poder confessar. Não vou poder confessar. Não vou poder confessar. E com esses belos versos encerramos o Papo Literário de hoje. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais notícias quentinhas do mundo das letras. Até lá!